Olá, crianças! Como vocês estão? Aqui é a tia Aline e logo vocês vão conhecer também o tio Sérgio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e muito importante, que é a literatura infantil brasileira. Mas você pode estar se perguntando, tia, o que é uma literatura infantil? Na verdade, a literatura infantil são os livros criados especialmente para as crianças, para você poder viajar em mundos mágicos e histórias incríveis. Mas vocês sabiam que nem sempre teve pessoas para escrever histórias para as crianças, que antes eram histórias só para os adultos? Não parece justo, não é mesmo? Por isso, teve no mundo alguns escritores que pensaram e perceberam que as crianças precisavam sim de livros especialmente escritos para elas. Na França, por exemplo, nós tivemos um escritor chamado Charles Perrault, que escreveu para as crianças de lá e seus livros fizeram tanto sucesso que começaram a ser traduzidos para outras línguas, inclusive para o português. Aqui no Brasil, a gente teve José Bento Renato Monteiro Lobato. Olha que nome grandão! Mas a gente conhece mesmo ele como Monteiro Lobato. No caderno de vocês, de português, tem um textozinho falando sobre Monteiro Lobato. Abre para a tia e acompanhe a leitura, que enquanto vocês vão abrindo, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu há um tempinho atrás, sabia? Há 141 anos, em 1882, e faleceu em 1948 com 66 anos. Além de escritor, ele era advogado, promotor público, que quer trabalhar com o governo, fazendeiro, editor e empresário. Ele foi muito importante, fez muita coisa, não é mesmo? Mas sabe como que ele foi conhecido? Por nenhuma dessas coisas. Ele foi conhecido como o pai da literatura infantil. Olha só a fotinha dele. Ele ficou conhecido assim quando ele publicou A Menina do Nariz Arrebitado, que daria origem em 1931 a Reinações de Narizinho, um dos seus grandes sucessos. 8 anos depois, ele publicou O Pica-Pau Amarelo, que deu origem ao programa de TV e o desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem que gosta desse desenho? A tia assistia muito quando era pequena. Mas não é só isso. Monteiro Lobato amava falar sobre temas da vida dele também. E logo a gente vai ver. Mas antes vocês vão abrir aí no seu caderno. Todo mundo tá? Então acompanhe aí a leitura com a tia. Quem foi Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, José Bento Renato Monteiro Lobato, nasceu em 18 de abril de 1882, no município de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e Dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato, ainda na infância apaixonou-se pelos livros e pela leitura em virtude do acesso irrestrito à biblioteca do avô. Ou seja, ele amou os livros porque ele tinha acesso o tempo todo, ele podia entrar o tempo todo, quando quisesse, na biblioteca do avô dele. Ele foi um dos primeiros escritores a fazer literatura infantil no Brasil. Entre as obras que fizeram a alegria de muitas gerações de crianças no Brasil, podemos destacar Reinações de Narizinho, como a tia tinha falado, O Saci, O Marquês de Rabicó, A Caçada da Onça, Viagem no Céu, Novas Reinações de Narizinhos e O Pica-Pau Amarelo. E muitas outras histórias voltadas para os leitores infantos juvenis desenvolviam-se em um local imaginário, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, habitado pela irreverente boneca Emília, o sentencioso Visconde Sabugosa, a bondosa e disciplinadora Dona Benta, o Marquês de Rabicó e muitos personagens do folclore e das lendas brasileiras. Ele tem várias obras, como a gente viu, e ele também tem alguns temas que ele gostava muito de falar. Olha só, algumas de suas obras. Nós tivemos a Menina do Nariz Arrebitado, de 1920. Nós tivemos o Pica-Pau Amarelo, de 1939. As Reinações de Narizinho, de 1931. A Geografia de Dona Benta, em 1935. Histórias de Tia Anastácia, em 1937. A Chave do Tamanho, em 1942. E Monteiro Lobato também escreveu para adultos, com Urupês, olha só, que ele escreveu em 1918. Monteiro Lobato, ele amava falar sobre o meio rural, que é a parte onde ficam as fazendas, o sítio, o campo. E lá na época de Monteiro Lobato, as pessoas moravam só no campo, inclusive ele nasceu no campo. E elas começaram a ir para a cidade para morar, para trabalhar. E por isso ele decidiu colocar o campo no foco como principal nas suas histórias, assim como o folclore
para trazer a cultura brasileira para suas obras. O tio Sérgio agora vai falar um pouco mais sobre esses personagens, então vocês fiquem ligados, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, né? Como a Aline já falou aí anteriormente, né? Agora que vocês já conhecem, né, um pouco sobre Monteiro Lobato, né, suas origens, seu nascimento e sobre o seu legado, né? Que ele deixou aí para a educação e para a literatura brasileira, né? Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre Monteiro Lobato e vamos conhecer um pouco das suas obras, né? Dentro desse escopo aí, o Pica-Pau Amarelo, né? Temos vários personagens aí criados por Monteiro Lobato, né? Que estão presentes aí até hoje, né, na vida das pessoas, das crianças e de adultos hoje que já foram crianças um dia, mas que foram influenciados por essa obra de Monteiro Lobato, né? E dentro desses personagens aí temos a Narizinho, né? O Pedrinho, são personagens aí bem conhecidos aí da sua obra, tá? Temos também Dona Benta, a Tia Anastácia, né? Que tem bem conhecido o livro Os Contos de Tia Anastácia, o Marquês de Rabicó. Então, assim, são vários personagens, né, criados aí por Monteiro Lobato e que inspiraram até mesmo séries de TV que vocês já devem ter assistido aí hoje, né, hoje em dia. É bem popular mesmo a obra de Monteiro Lobato através da televisão, se popularizou muito, né, os seus livros aí, especialmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E dentro dessa criação de Lobato, ele trabalhou muito a questão do folclore brasileiro, né? Então, assim, ele aproveitou para criar uma identidade nacional, uma identidade própria, né? Da literatura brasileira mesmo, ele foi o precursor aí desse movimento de uma literatura própria do Brasil. Então, assim, ele trouxe vários personagens do folclore brasileiro mesmo, no qual vou falar de alguns aqui para vocês, né? Vocês já devem ter visto aí, são vários personagens interessantes, tá bom? Então, vamos começar pela primeira personagem aí. Quem é que não conhece? A Cuca, né? A Cuca é um personagem que o Monteiro Lobato, um dos principais seres aí do folclore brasileiro. Ela é conhecida popularmente como uma bruxa, né, que raptava crianças, né, e que pode ter a forma de uma velha, né, ou de uma feiticeira. A origem da Cuca ela não é do Brasil, né, ela veio através da pessoal, dos colonizadores, então eles trouxeram essa lenda aí da Cuca, né, e ela acabou perpetrando aí na nossa cultura e acabou assim tomando características próprias, né, da cultura brasileira, das lendas brasileiras, né? E quem nunca ouviu, por exemplo, a música de Niná que tinha, né? Hoje até não sei se vocês conhecem, que é aquela dorme, neném, que a cuca vem pegar, né? Papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. Enfim, então a Cuca é um personagem bem conhecido mesmo, não só por Monteiro Lobato, aí, através de Monteiro Lobato, mas dentro das tradições folclóricas brasileiras, né? Então, assim, Monteiro Lobato acabou trazendo ela para a sua literatura, né? E adaptou ela no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Lobato popularizou a Cu como um ser que possuía a forma de um jacaré, né? Com cabelos loiros. Assim, é um personagem até bem interessante, engraçado, tem um visual bem legal, assim. Mas
Claro que quando, né, a gente tinha a idade de vocês aí, que são, né, bem criancinhas, assusta mesmo, né? A Cuca, ela é um personagem bem bacana mesmo, bem presente na obra de Monteiro Lobato. E vocês conhecem ela aí através da televisão, né, dos personagens aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Temos outro personagem também bastante famoso aí dentro da obra de Monteiro Lobato, né? Antes a gente visualizando a Cuca aqui, o próximo personagem aqui, ó, é o Saci Pererê, né? O Saci Pererê é um personagem folclórico brasileiro também. É um ser mítico que habita, né, as florestas conforme a tradição cultural e as lendas, né, do folclore brasileiro. E ele é um ser travesso, né, que prega peça nas pessoas. Em alguns lugares ele é conhecido por andar dentro de um redemoinho, né, com um cachimbo na boca e um gorro vermelho. Um personagem bem pretinho mesmo, moreno, né? Então ele traz aí esse personagem aí dentro do folclore brasileiro mesmo e traz para sua obra, né? Conforme a lenda, como eu disse, ele é um negro, né? E pega peças, né? Possui apenas uma perna, isso é um detalhe importante também, né? E se locomove rapidamente. É conhecido também por possuir cabelos, não possuir cabelos e nem cabelo em parte nenhuma do seu corpo, tá? E é um personagem bem interessante também. O Monteiro Lobato também adaptou essa lenda do Saci aí para sua obra, né? E ele pode ser bem interessante. E é isso. Então, como Monteiro Lobato adaptou essa lenda aí, né? Tem um livro, o Saci, né? Onde o Saci ele aparece aí em companhia do Pedrinho, né? Que é o personagem de Monteiro Lobato, onde Pedrinho embrenha na floresta aí. E tem várias aventuras aí ao lado do Saci, né? Faz muitas descobertas até sobre si mesmo. Então, assim, é um personagem bem importante, bem marcante aí na literatura de Monteiro Lobato, oriundo do folclore brasileiro, tá bom? Vamos falar também de outro personagem aí da obra, bem bacana, bem importante e bem presente aí também na obra de Monteiro Lobato, que é a Caipora, né? A Caipora é um personagem da lenda do folclore brasileiro, né? Muito conhecido até hoje, assim a gente ainda escuta muita história entre o homem do campo, né? Uma hora um fala que apanhou do Caipora, né? Falou que já tomou o pessoal antigo fala que o equipamento de caça, né? Os caçadores aí, Caipora, além de dar uma surra, fugia com todo equipamento, armas e bem difícil de ser capturado, né? Na história do folclore ele tem os pés para trás, então a pessoa acaba, né, dentro da lenda aí, achando que ele está indo para um lado, na verdade ele está indo para outro, né? É uma forma do Caipora se desvencilhar aí dos seus inimigos. Ele é um personagem bem furtivo mesmo e é um ser assim conhecido por proteger as florestas, os animais, né, a fauna e flora, né, do Brasil. Assim, é um país que sempre teve muito presente essa questão da natureza, né? Então o Caipora, ele é um personagem aí que acaba tendo uma importância aí, até mesmo esse conceito de que a gente fala hoje aí de preservação e tudo, ele tem essa pegada aí mesmo de ser um herói aí, né, que trabalha aí contra matadores de animais, assim, que saem para caçar indiscriminadamente e destruidor da floresta, né, os destruidores. Então ele é um inimigo implacável aí dessa galera aí que não preserva, não cuida da fauna e da flora, né? Então, assim, é um personagem
vamos dizer assim que ele está bem atual, né? Nas discussões aí de hoje, a gente entre meio ambiente aí e tal, né? Então, assim, é mais um personagem trazido aí por Monteiro Lobato, está presente em sua obra aí também, é bem interessante, né? E é isso. Aí eu passo aí para a nossa companheira, né, a tia Aline, aí para ela finalizar aí a questão, né, dessa abordagem que a gente fez aí, tá bom? Que vocês tenham um excelente aprendizado aí, que espero ter contribuído pelo menos um pouco, né, falando desses personagens aí de Monteiro Lobato, folclóricos, né? Citei alguns, porque são vários, o tempo acaba sendo limitado, então espero ter contribuído aí com o aprendizado, conhecimento de cada um de vocês, tá bom? Olha que incrível, crianças! Monteiro Lobato criou vários personagens, como a Dona Benta, tia Anastácia, tio Barnabé, a Emília, Pedrinho e a própria Narizinho. Mas ele também trabalhou com personagens do nosso folclore, como a Mula Sem Cabeça, o Saci, a Cuca, a Iara e muitos outros. Tudo isso para mostrar dentro do meio rural, que é o sítio, lembra que a tia tinha falado para vocês? Mostrar a cultura brasileira. E não é só no folclore. Ele mostra a cultura brasileira no jeito de falar dos personagens, mostra a cultura brasileira até mesmo nas quitandas, nas comidas que a tia Anastácia fazia para as crianças. Olha que legal! Agora a tia vai sair um pouquinho daqui e vocês vão olhar aí no caderno de português de vocês que tem um pedacinho, um capítulozinho do livro chamado O Saci. O capítulo 5 mostra que Pedrinho tinha conversado com o tio Barnabé e tinha ficado muito interessado sobre o Saci. Ele ficou muito curioso. E ele ficou tão impressionado que ele decidiu que ele ia pegar um Saci. E o capítulo 5 fala sobre isso. Pedrinho pega um Saci. Acompanha com a tia. Tão impressionado ficou Pedrinho com essa conversa que dali por diante só pensava em Saci. E até começou a enxergar Saci por toda parte. Dona Benta caçoou dizendo: cuidado, já vi contar a história de um menino que de tanto pensar em Saci acabou virando Saci. Pedrinho não fez caso da história e um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Foi de novo em procura do tio Barnabé e disse: estou resolvido pegar no Saci, disse ele, e quero que o senhor me ensine o melhor meio. Tio Barnabé riu-se daquela valentia. Gosto de ver um menino assim. Bem mostra que é neto do defunto senhor velho. Um homem que não tinha medo nem de mula sem cabeça. Olha aí, mais um personagem do nosso folclore. Há muito jeito de pegar um saci, mas o melhor é o de peneira. Arranja-se uma peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta? Interrompeu o menino. Que é isso? Nunca reparou que tem certas peneiras que têm duas taquaras mais largas que se cruzam bem no meio e servem para reforço? Olha aqui. E tio Barnabé mostrou ao menino uma das tais peneiras que estavam ali no canto. Pois bem, arranja-se uma peneira dessas e fica-se esperando um dia de vento bem forte, em que haja rodamoinho de poeira e folhas secas. Chegada a ocasião, vai-se com todo cuidado para o rodamoinho e zás! Joga-se a peneira em cima. Em todos os rodamoinhos há saci dentro, porque fazer rodamoinhos é justamente a principal ocupação dos sacis nesse mundo. E depois? Depois, se a peneira foi bem atirada e o saci ficou preso, é só dar um jeito de botar ele dentro de uma garrafa e arrolhar muito bem. Não esquece de riscar uma cruzinha na rolha, porque o que prende o saci na garrafa não é a rolha, e sim a cruzinha riscada nela. É preciso ainda tomar uma carapucinha dele e esconder bem escondida. Saci sem carapuça é como um cachimbo sem fumo. Eu já tive um saci na garrafa, que me prestava muitos bons serviços. Mas veio que um dia aquela mulatinha sapeca que morava na casa do compadre Sebastião e tanto lidou com a garrafa que a quebrou. Bateu logo um cheiro de enxofre. O perneta pulou em cima da sua carapuça, que estava ali naquele prego, e até logo, tio Barnabé. Logo depois de tudo, ouvi com a maior atenção
Pedrinho voltou para casa decidido a pegar um saci, custasse o que custasse. Contou seu projeto à Narizinho e longamente discutiu com ela sobre o que faria no caso de escravizar um daqueles terríveis capetinhas. Depois de arranjar uma boa peneira de cruzeta, ficou à espera do dia do São Bartolomeu, que é o dia mais ventoso do ano. Custou a chegar esse dia. Tal era sua impaciência, mas afinal chegou. E desde muito cedo Pedrinho foi postar-se no terreiro, de peneira em punho, à espera dos redemoinhos. Não esperou muito tempo. Um forte rodamuinho formou-se no pasto e veio caminhando para o terreiro. É hora, disse Narizinho. Aquele que vem vindo está com muito jeito de ter saci dentro. Pedrinho foi se aproximando pé ante pé e de repente, zás, jogou a peneira em cima. Peguei! Gritou no auge da emoção, debruçando-se com todo o peso do corpo sobre a peneira emborcada. Peguei o saci! A menina correu para ajudá-lo. Peguei o saci! Repetiu o menino vitoriosamente. Corra, Narizinho! Traga aquela garrafa escura que deixei na varanda. Depressa! A menina foi num pé e voltou no outro. Enfia a garrafa dentro da peneira, ordenou Pedrinho, enquanto eu cerco de todos os lados. Assim, isso! A menina fez como ele mandava, e com muito jeito a garrafa foi introduzida dentro da peneira. Agora tiro do meu bolso a rolha com que tem a cruz riscada em cima, continuou Pedrinho. Essa mesma. De cá. Informação do tio Barnabé. Logo que a gente não põe a garrafa dentro da peneira de saci por si mesmo. Entra dentro dela, porque como todos os filhos das trevas, tem tendência de procurar sempre um lugar mais escuro. De modo que Pedrinho, o mais que tinha que fazer era arrolhar a garrafa e erguer a peneira. Assim fez, e foi com ar de vitória de quem houvesse conquistado o império que levantou a garrafa para examiná-la contra a luz. Mas a garrafa estava tão vazia quanto antes, nem sombra de saci dentro. A menina deu-lhe uma vaia e Pedrinho, muito desapontado, foi contar o caso ao tio Barnabé. É assim mesmo, explicou o negro velho. Saci na garrafa é invisível. A gente só sabe que ele está lá dentro quando a gente cai na modorra. Num dia bem quente, quando os olhos da gente começam a piscar de sono, o saci pega a tomar forma, até que fica perfeitamente visível. E desse momento em diante, a gente faz dele o que quer. Guarde a garrafa bem fechada e garanto que o saci está dentro dela. Pedrinho voltou para casa, orgulhosíssimo da sua façanha. O saci está aqui dentro sim, disse ele a Narizinho, mas está invisível, como me explicou o tio Barnabé. Pra gente ver o capetinha é preciso cair na modorra. E repetiu as palavras que o negro lhe dissera. Quem não gostou da brincadeira foi o pobre capetinha, foi a tia Anastácia. Como tinha um medo horrível de tudo quanto era mistério, nunca mais chegou nem na porta do quarto de Pedrinho. Deus me livre de entrar num quarto onde a garrafa custasse dentro. Credo, nem sei como Dona Benta consente semelhante coisa na sua casa. Não parece ato de cristão. Olha só, crianças, que interessante. A partir daí, a gente vê que Pedrinho vai viver várias aventuras juntamente com o Saci. Não só com ele, mas com muitos personagens da nossa cultura, do nosso folclore brasileiro. E olha só, depois desse texto, a gente pode ver alguns elementos. A gente viu os personagens, nós vimos sobre o autor. E agora a gente vai ter uma atividade para casa. Já está colado no caderno de vocês também. Que olha aqui, ó. Existem algumas descrições. Por exemplo, vamos escolher aqui, ó. No sítio tem uma vovó inteligente e sempre atenta, com muitas histórias, e seu nome é Dona. E aí vocês vão ver que junto, sem colar, a gente tem isso daqui, ó. Vocês vão colorir cada um dos personagens e vocês vão recortar, junto com a ajuda do papai e da mamãe, e vão colocar os personagens aonde está a descrição deles. Por exemplo, nesse daqui a gente escolheu esse daqui. No sítio tem uma vovó inteligente e sempre atenta, que conta muitas histórias. Seu nome é Dona Benta, isso mesmo. Olha ela aqui. Ela tá na última fileirinha. Então vocês vão pintar ela e colar ela ali. Agora a tia vai se despedir. Caprichem até a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a literatura
brasileira infantil. Tchau, tchau!